Como não fracassar na doma? Eu sou o Marcos Cordeiro e te ensino a montar em um ar no primeiro dia, com segurança, sem coice e sem pulos. Já chega aí escrevendo de qual cidade está falando, bora! Escreve aí para mim, qual cidade você está falando? Eu quero ler aqui de qual cidade você está falando. Escreve aí. Estão me ouvindo bem? Escreve aí para mim de qual cidade você está falando. Escreve aí, bora. Ó o Jefferson de Gravatá. O Jefferson de Gravatá. Ó o Eberson de Bom Jesus do Araguaia, Mato Grosso. Ó o seu Rivanildo de Santa Quitéria, Ceará. Logo ali, hein, seu Rivanildo? Quem mais? Vai escrevendo aí pra mim de qual cidade você tá falando. Bora. Gente, como não fracassar na doma? Hoje, a hora que eu te explicar esses 3 pilares, nunca mais você vai ter problema de bicho bardoso. Ah, detalhe, viu? O bardoso você vai conseguir consertar. Só de entender esses 3 pilares. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, vai mudar seus resultados. Ó, o Thiago de Brasília, Distrito Federal. O Marcos Honorato de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ó, o Júnior. É da onde? Ó, Vavá Cordeiro, é isso mesmo? Ó, o Júnior Vavá de Gaspar, Santa Catarina. Ah, seu sobrenome é Cordeiro, jovem? O meu também. Olha só que coincidência, hein? Hã? É, temos uma similaridade aí, hein? Por que você tem sobrenome? E eu não te conheço? Ainda. Gente, ó o Eberson, sou de Redenção, Pará, e sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá começar. Como você não fracassar na doma? Eu vou te falar de 3 pilares, tá? 3 pilares que vai mudar os seus resultados. Claro, né? Vai mudar o seu resultado se colocar em prática. Porque se não praticar, não vai resolver nada. Entendeu? Vai, como se diz o ditado antigo, vai entrar no ouvido e sair no outro. Então, para a gente realmente mudar os resultados que nós temos, o que a gente absorve, a gente tem que colocar em prática. Porque se não colocar em prática, o resultado não muda, as coisas não acontecem. Entendeu? Então, bora lá. O primeiro princípio é uma base forte. Como que você tem uma base forte? Tudo. Olha a Sara. Boa noite, Sara. E escreve para mim de qual cidade você está falando. O Hélito, Paulo. Bora. Viu? Uma base forte. Tudo precisa de uma base forte. Por exemplo, se você vai construir uma casa ou um sobrado, o que você precisa mudar? A base. De acordo com quantos andares você quer subir, você precisa mudar a base. Por quê? Porque se você fizer uma base para uma casa e resolver construir um sobrado aí de 3 andares, na ventania, no primeira tempestade, sabe o que vai acontecer? Vai desmoronar. E é por isso consegue mudar tudo.
o preparo, essa base bem feita, consegue mudar totalmente seu resultado. E que base é essa? Bom, para eu poder construir uma base, eu preciso entender algumas coisas. Por quê? Eu tenho que ter um plano de ação. Analisa só, você construir, fazer uma base para uma casa e querer construir um prédio. Não vai desmoronar? Mas o que precisa antes? Planejamento. Saber sair do ponto A para o ponto B. Entendeu? E às vezes são muito mais que isso, né? Então, só que se você tem um trajeto, você tem um passo a passo, você tem um método, você tem um conhecimento, é assim que você consegue construir uma base. Ó, olha para você ver. Ontem, por exemplo, eu fui puxar um gado, tá? Ontem eu tava puxando um gado, dirigindo um caminhão boiadeiro. Tem um pessoal, quando eu não tô aqui, eu sempre estou prestando serviço, tá? Ou domando, ou fazendo outras coisas, sempre nesse meio do agro, do rural. E eu tava caminhão boiadeiro ontem puxando um gado. Então, analisa só o que é uma base, um planejamento. A primeira viagem que eu fiz, precisava pesar o gado. E daí o que aconteceu? A balança ainda estava no horário que a balança não estava aberta. Então eu fui, carreguei o gado, na volta eu passei na balança e pesei carregado. Quando eu voltei vazio, eu pesei vazio. Só que eu já estava indo buscar outra carga. Então eu já fiz a minha programação. Eu já abri a balança de novo vazio e fui e voltei carregado e já fechei carregado. Por quê? A base, a programação, a estratégia. Depois, na última viagem, o que tinha? Estava atrasando, era uma certa distância, estava atrasando e o pessoal estava fazendo medicamento e tal. E perdia muito tempo para poder abrir e fechar esse tempo da balança. Era um momento, é um tempo precioso, 20 a meia hora, só que meia hora trabalhando com gado, marcando e medicando, você faz um lote bom. Você concorda comigo? Você medicando e marcando. Aí o que eu fiz na última viagem? Eu passei direto, eu não abri o peso, eu passei direto, carreguei, voltei, abri carregado, descarreguei para depois voltar. Ah, Marco, mas se você abre antes, se eu abro antes, eu ia perder de 20 a 30 minutos. Esses 20 a 30 minutos ia demorar mais para poder fazer o quê? Chegar na mangueira com esse gado para descarregar. E daí ia atrasar quem? Atrasar as pessoas que estavam ali medicando. Então, através do conhecimento que eu tenho, eu montei uma estratégia, através da base que eu já tenho, eu montei uma estratégia para quê? Porque eu também sei fazer essa parte do medicamento. E eu sei o quão importante é chegar o mais cedo possível. Então, por causa dessa base, eu mudei a minha estratégia. Se fosse uma pessoa que não tivesse esse conhecimento, esse mesmo compromisso, provavelmente ia perder, ia gastar essa meia hora. E sabe a única coisa, gente, que você não consegue comprar, aliás, alguns momentos você consegue comprar, mas sabe o que é o mais importante? É o tempo. Por quê? Todos no mundo, só temos 24 horas. Então, quando você adquire o conhecimento de alguém, você está comprando um tempo que talvez você levaria 1 ano, 2 anos para poder conseguir chegar a ter aquele conhecimento. Isso é um curso. Então você consegue, às vezes, adquirir o conhecimento de outro, comprando um curso. Você adquire uma base. Com o conhecimento do outro, você consegue montar uma base para você.
Aí você economiza tempo, porque o tempo, ele não muda. Eu só tenho 24 horas no dia. E você? Quantas horas você tem no dia? Fala para mim. Só 24 horas, amigo. Não muda. Isso é imutável. Agora, eu posso levar, às vezes, 5 anos para poder praticando alguma coisa aqui, no qual você tem um conhecimento que você resolve com 1 hora. Eu levar 5 anos. Então, ou eu pago o preço do tempo, ou eu pago o preço em dinheiro para diminuir, para... como que chama? Para eu poder... Deixa eu achar uma palavra correta aqui. Para eu poder abreviar o meu tempo. Como se fosse um atalho quando eu adquiro conhecimento de outra pessoa. Porque eu abrevio o meu tempo. Eu não preciso mais gastar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Imagina só quantas horas isso dá. E detalhe, viu? Tem muito conhecimento hoje que eu tenho que se eu não tivesse investido tanto tempo, tanto recurso, eu podia viver 50, 100 anos que eu nunca ia ter aquele conhecimento. Só que quando eu aprendi que com o dinheiro eu consigo abreviar, encurtar o meu tempo, eu passei a fazer isso. Porque o tempo, ele é muito caro. Tem algumas coisas, algumas técnicas que eu ensino que eu já vi pessoas com... Eu conheço vários domadores. Eu tive a oportunidade de estar no meio de várias pessoas. E eu estive no meio de vários caras bons também. Só que às vezes é aí que tá. Às vezes o daqui, ele, por exemplo, ele não tem dificuldade nenhuma de fazer um animal ficar leve para a esquerda, mas o animal dele fica pesado para a direita. Esse outro aqui, o animal dele fica todo leve para a direita, só que fica pesado para a esquerda. Esse outro aqui, ele não tinha dificuldade nenhuma de consertar um animal que tomava cabo. Então, é isso que eu fiz. Eu juntei vários conhecimentos em um lugar só, aonde eu chamo de método. Aonde você pode abreviar o seu tempo, você pode encurtar o seu tempo. Porque muitos conhecimentos desses, eu podia viver 100 anos, que eu não ia aprender se eu não tivesse investido, tá? Para poder adquirir aquele conhecimento. E agora, você sabe aonde você vai estar daqui 100 anos? A probabilidade muito grande de você nem estar aqui nessa terra daqui 100 anos. Então, se às vezes uma pessoa tem um recurso que às vezes você ia levar 100 anos e talvez não ia aprender aquilo lá, quando você adquire o conhecimento que ela tem em dinheiro, você encurta o seu tempo, você abrevia o seu tempo, você aumenta o seu conhecimento, você expande, entendeu? Em conhecimento. É isso que é um curso, amigo. Ó, Univaz, e daí, meu amigo? Tudo na paz? Então, essa é a vantagem, esse é o ideal de um curso. Inclusive, uma faculdade, o que é? É um curso. Aonde você adquire o quê? Conhecimento, testes, resultados. Só que muitas vezes as pessoas não têm a prática. Hoje mesmo eu estava conversando com um ferrador, ele estava falando de... A gente estava conversando sobre ferragem e tal, e ele estava falando de um acontecido que ele estava num local, num certo aras, tá? A pessoa comprou um animal ali de 100 mil reais, levou para outro lugar, chegou no outro lugar, só que daí ele tinha falou, ó, você ferra assim, assim, assim. Por quê? Porque o animal já, assim que ele estava tendo resultado. Quando chegou lá no outro lugar, no outro aras, sabe o que aconteceu? Porque o patrão, ele comprou por causa daquele resultado que aquele animal tinha. E daí falou, ó, mas pra você ter esse resultado aqui, já avisou o ferrador, ó, ferra assim, assim, assim. Não, que esse cara não sabe de nada não, rapaz. Deixa que eu ferro do meu jeito.
Adivinha o que aconteceu? Ele não conseguiu o resultado. Gente, só existe um dono da verdade, ele se chama resultado. Se eu não tenho o resultado, eu tenho que buscar o conhecimento para poder obter esse resultado. Como dizia Einstein, é loucura fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Se você quer um resultado diferente do que você está tendo hoje, você precisa adquirir um conhecimento diferente, uma base diferente, uma visão diferente, um outro ângulo, vamos dizer assim. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Escreve aí para mim se tá fazendo sentido para você. Enquanto você escreve, se sim ou se não. Ah, não, Marco, cheguei agora, eu não estou fazendo muito sentido, não. E você que já está aí desde o começo, está fazendo sentido para você essa linha de raciocínio, de uma base bem feita? O porquê que você precisa? Conseguiu entender ou não? Escreve aí para mim. Eu entendi, ou eu, só escreve só eu. Eu já vou saber que você está entendendo, que está fazendo sentido para você. Escreve aí para mim. Ó, o Nivaldo, sim. O Emerson dos Reis, tá sim. Então, gente, ó, o Luquinha, sim. Então, gente, quando a gente adquire o conhecimento de outra pessoa, é isso que a gente faz. A gente reforça a nossa base. Porque o conhecimento é isso que ele faz, ele reforça a nossa base, tá? Então, eu tava falando do rapaz que foi lá e ferrou daquele jeito. Daí, sabe o que aconteceu? O outro ferrador antigo, ele voltou, ele foi lá nesse outro rancho, tá? E ferrou do jeito dele. Adivinha? Voltou a ter o resultado. Então, gente, ninguém é o dono da verdade a não ser o resultado. Então, o que você está fazendo? Você está aí com o animal que está tomando cabo ou que está coiceiro. E o que você está fazendo não está resolvendo, ele continua repetindo isso. É porque não está tendo a atitude correta, a base certa para poder mudar esse resultado. Entendeu? E aí você pode pagar o preço do tempo de querer aprender sozinho, pode levar um mês, pode levar um dia, um mês, pode levar um ano, pode levar 10 anos ou pode nunca conseguir aprender. Ou adquirir o conhecimento de outro e resolver com um dia. Porque a base que, graças a Deus, a oportunidade que ele me deu das pessoas de eu estar em contato, tá? Isso mudou o meu resultado e eu consigo te ajudar nessa. Segundo pilar, tá? Paz, esse é importantíssimo. Sabe o que é? Supervisionamento. Como se fosse uma mentoria. Por quê? Eu, durante muito tempo, eu não tive esses resultados. Assim como você, eu tive animal que pulou comigo, passei muito medo. Eu sou medroso por natureza, tá? Medroso por natureza. Então, eu quando adolescente, o meu pai tomou um coice e aquilo ali virou algo na minha mente que eu morria de medo de coice. Até hoje, dependendo a situação, eu ainda tenho receio. Só que, claro, hoje a minha habilidade é outra, o meu repertório, a minha base é mais ampla. Então, eu não vou tomando coice, mas eu ainda tenho um receio de coice. Só que tudo começou a mudar quando? Quando eu tive a oportunidade
de ter um acompanhamento por ano, tá? Durante um profissional. O Galego. Ele me ajudou demais. Era o tete a tete ali todo dia. Eu falava, Galego, tô com isso daqui de dificuldade. Se que tal eu fazer isso daqui? O que você acha? Ele falava, jovem, eu já tentei isso daí. Não deu certo. E eu consegui resolver isso daí dessa forma. É mesmo? É. Mas se você quiser tentar, você pode tentar. Entendeu? Por quê? Porque a gente só aprende com a experiência. É com fazer o processo. Com fazer. Colocar em prática. É assim que a gente aprende. Claro, né? É muito melhor a gente ser sábio. O que é o sábio? Porque existe o tolo, existe o inteligente e existe o sábio. Eu não sei quem é você. Eu fui o inteligente. Durante muitos anos eu fui o tolo, tá? A partir do momento que eu consegui compreender algumas coisas, eu passei a ser o inteligente. Mas para poder chegar no sábio, amigo, leva muito tempo. Eu espero que Deus permita que eu chegue lá. Mas e o que é o inteligente? O inteligente é aquele que sai sozinho de um buraco aonde o sábio nunca cairia. Por quê? Porque o sábio aprende com o erro dos outros. Só que quando você vai num curso, você não vê o erro dos outros. O cara errou e só que ele só mostra o quê? O acerto, o que ele teve resultado. Mas quando você tem um acompanhamento, tá? Quando você tem esse supervisionamento, você vai falar para a pessoa, e se eu fizer tal coisa? Aqui, não tô conseguindo esse resultado. Olha aqui, esse animal tá fazendo isso, fazendo aquilo, esse animal, ele é duro de boca, ou ele não para, ou ele não afasta, ou se eu pego na boca dele, ele larga o focinho lá pra cima, por quê? Se você tem um supervisionamento, alguém te acompanhando, te mentorando, ou prestando uma consultoria, ele caminhando ali com você, aonde, claro, ele já tem um resultado que ele consegue resolver aquilo, cara, você aprende a resolver rapidamente. Você não precisa pagar o preço do tempo. Você consegue abreviar o seu tempo. Só que detalhe, essa pessoa, para poder te supervisionar, para poder te mentorar, para poder te prestar essa consultoria, te fazer esse acompanhamento, é você que escolhe. É você que decide. Não, eu não gosto desse cara aqui. Eu prefiro esse outro aqui, ó. Não, eu prefiro esse outro aqui, ó. Porque isso, ou aquilo lá, eu não gosto do jeito que esse cara fala, ou não gosto do jeito que ele faz, ou não gosto do que ele ensina. Você consegue escolher a pessoa para poder te mentorar, para poder te acompanhar, para poder caminhar com você. E detalhe, viu? Não se esqueça. Você já ouviu aquele ditado antigo? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Eu lembro quando eu montava em rodeio, eu tentei, alguns anos atrás, e o povo falava assim, não, pra você ficar bom, você tem que andar com os bons. Pra você ficar duro, você tem que andar com os caras duros. Oi, tia, benção, tia, tudo na paz? Para você ficar duro, você tem que andar com os duros. Para você ficar bom, você tem que andar com os bons. E tem o ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. E sabe que eu acabei de me lembrar aqui? Tem um versículo na Bíblia. Para você. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, você pode ir no livro de Coríntios, se eu não estou enganado, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, lá tá, eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas é só chamar no direct que no final da live eu ponho para você, eu mando para você. Os más costumes corrompem,
Não, as más companhias corrompem os bons costumes. Na própria palavra de Deus. Quer dizer, é uma forma diferente de falar. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, agora, analise só. Eu queria um resultado na doma, eu andei com tal fulano. Só que aquele ali, ele me ensinou muita coisa. Só que daí depois eu queria finalização. Aí eu tive acompanhamento de outro. Aí eu queria consertar tal barda que eu não estava conseguindo resolver. Alguns animais eram um pouco mais difíceis. Como que eu resolvo isso? Eu fui e tive o acompanhamento de outro. Então, e é tudo isso que eu aprendi, eu juntei num lugar só. E põe à sua disposição. Claro, às vezes você não gosta nem da forma que eu falo, da forma que eu ensino. Não tem importância. Você não é obrigado a andar comigo, vai andar com outro. Entendeu? Mas, amigo, você precisa andar com alguém que tem o resultado que você não tem, para que você consiga mudar o seu, ou pagar o preço. Vamos dizer, como se diz no ditado popular, né? Arriscar um zóio. Que isso daí pode levar anos, dias, anos. Talvez tem muita gente que eu conheci que nunca conseguiu resolver. Muito pessoal domador antigo, que infelizmente sempre tem algum limite de alguma coisa. Por quê? Porque os domadores antigos tinham aquela frase, né? O que é bom nasce feito. Mentira, amigo. Isso não existe. Porque ninguém nasce sabendo. Quem aqui nasceu sabendo andar? Você nasceu sabendo andar? Você nasceu sabendo tomar banho sozinho? Nada nasce feito. Nada nasce perfeito, assim. A gente evolui no caminho, no caminhar. Entendeu? E isso, o aprendizado, muda tudo na vida de cada um. E o terceiro pilar, repetição. Repetição, repetição, repetição. Ó, ontem eu tava com um companheiro, não, eu tava lá nessa hípica de hoje e anteontem. Não é ontem não, anteontem. Eu tava com um companheiro e nós tava conversando sobre um animal lá, um animal que foi traumatizado, porque isso, por causa do tratador, por causa do treinador. Só, cara, eu cheguei lá, o animal não teve reação nenhuma comigo. Entendeu? Eu consegui ganhar assim de cara, assim, ganhar a confiança do animal. Aí ele entrou na baia e falou, não, mas porque o animal é isso, é aquilo, não sei o que, ele não confia tanto assim não. A hora que ele entrou, o comportamento do cavalo mudou. Eu falei, aí eu consegui ver o que é que ele estava me falando. Eu consegui entender. Aí eu falei assim para ele, bom, ele falou só que esse cavalo era muito pior, eu melhorei ele, que não sei o que, beleza, top. Só que, ó, se você catar esse cavalo, ele tá traumatizado, não tá? E toda vez que você pega e você arreia ele, já é para trabalhar, não é? Então, você dá um doce para ele, e daí você arreia, largue ele arreado aí, uma meia hora, mesmo dia que não vai trabalhar, desarreia ele e tal, que ele vai começar a aprender a confiar em você e parar com isso. Entendeu? Eu passei essa estratégia com ele, para ele. Daí ele falou, é verdade. Aí e eu falei assim, bom, e você fez isso e você continua fazendo? Não estou fazendo mais, não estou mais dando o doce para ele, dando a rapadura. Então, a falta de repetição limitou a finalização do processo. Então, você está vendo a importância da repetição, continuar o mesmo processo durante mais tempo?
Porque se ele tivesse continuado esse processo de toda vez que entrar na baia, dar um docinho, dar um pedacinho, ele dá um pedacinho de rapadura, ele falou. Dá um pedacinho de rapadura, dá um pedacinho. Cara, ia melhorar muito. Inclusive, teve um criador que eu trabalhei no ano de 2018, 17 e 18. Ele tinha uma jumenta braba por nome de Colombina. A jumenta era braba. Rapaz, era uma onça mesmo a jumenta. É uma jumenta grande, cara. Pensa uma jumenta bonita, patacada, coisa mais... É linda, boa de orelha, espetacular a jumenta. De morfologia muito boa. Só que ela era muito braba. E diz que quando criava, então, vixe, diz que virava o bicho. Só que eu entrei lá para poder casquear. Cara, e essa jumenta, para poder casquear, para poder pegar, para você poder colocar o cabresto, tinha que laçar, ué. Eu falei, não, tá errado isso. Aí o que eu fiz? Eu comprei um litro de melaço, tá? Comprei um potinho. Aí o que eu fiz? Eu comecei a jogar melaço na ração dela. Eu coloquei melaço hoje, coloquei melaço amanhã, coloquei melaço depois de amanhã, uns 4 dias. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei um potinho, coloquei a ração e o melaço só no potinho. Aqui tinha a ração também, mas sem melaço. Aí o que aconteceu? Ela começou a comer da ração do melaço no potinho. Aí ela comeu 1 dia, comeu 2 dias, comeu 3 dias. Olha a importância da repetição. Analise só esse pilar. Comeu 4 dias. Aí um dia, esse potinho saiu de dentro do coxo e ele veio para minha mão. E ela começou a comer a ração com melaço aonde? Na minha mão. Entendeu? E aí foi 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Eu não lembro agora, acho que foi uns 10 dias. Depois disso, o potinho sumiu. Sumiu o potinho. Mas lá na coxa tinha uma ração sem melaço e na minha mão tinha uma ração com melaço. Adivinha onde que ela vai comer? Ração com melaço aonde? Na minha mão. Só que é o melaço, então é o mesmo cheiro da rapadura. Aí o que aconteceu? O que eu fiz? Eu abandonei essa ração com melaço e comecei a dar pedacinho de rapadura para ela comer aonde? Na minha mão. E esse processo levou 30 dias, tá? 30 dias. E eu me lembro, sabe uma coisa que eu não esqueço? A primeira vez que eu fui colocar, que eu fiz da forma que eu faço na doma, eu fiz meu animal, que eu fiz ela dar frente para mim. E eu trabalho sempre no início da doma com cabeça 7 nó, depois do de correção, né? Aí eu peguei e fiz assim, ela colocou o focinho dentro do cabresto, só que ela meteu o dente na minha fivela, cara. Meteu o dente na minha barriga, pegou na fivela. Pensa o susto que eu tomei. De braba que era a jumenta. Depois de 30 dias, sabe o que aconteceu? Virou uma carneira. Qualquer um podia pegar, ela dava frente, qualquer um podia alisar, qualquer um podia pegar nos pés dela. Você sabe por quê? Porque eu ganhei a confiança. Eu mostrei para ela que ela não precisava me temer, que eu não ia fazer mal. Através do quê? De um gesto, através de um doce e através da repetição. E pela repetição da mesma coisa durante muito tempo, a jumenta mansou. E o que... Ô primo, boa noite daí, tudo na paz? E o que faltou em relação a esse cavalo que nós estávamos conversando anteontem? A repetição. Então você está vendo, o pilar da repetição, ele é importantíssimo. Porque muitas vezes nós somos ansiosos e paramos, queremos aumentar a pressão, não, tá gostoso aqui, eu quero fazer de novo, de novo, de novo, de novo, no mesmo dia. Mas não é no mesmo dia. Essa repetição é o mesmo processo, mas em outro dia. Para quê?
porque a gente tem sempre que parar com o animal antes do animal cansar, para que não seja árduo. Se eu chamar você para poder fazer uma valeta, trabalhar no pesado, fazer alguma coisa árdua, você vai voltar? Não vai querer. Só que se for algo bom de ser feito, que não te cansa tanto, vai ser prazeroso. Entendeu? E é essa mesma mentalidade, é dessa forma que a gente tem que fazer a repetição no nosso animal. Claro que existe um momento que você vai ter que fazer ele evoluir. Só que não no começo. A gente tem que controlar a nossa ansiedade e fazer essa repetição de uma forma que não seja árdua. Esse é meu pai passando aí. Então, você tá vendo? Isso, amigo, isso muda o resultado. Isso muda o meu resultado, muda o seu, muda de qualquer um. Tá certo? Agora vamos para as perguntas. Quem tem pergunta aí? Bora, escreve aí para mim. Eu tenho duas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, tem do Eberson e do Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, você tá na escuta aí? Você tá aí ainda ou não? Escreve aí para mim, se você tá na escuta. Aliás, escreve não. Faz o seguinte. Clica nesse coraçãozinho aí. Nesse coração tem 4 opções. E uma delas é uma chama. Clica nessa chama aí. Bora. Faz essa chama subir, se você tiver aí. Enquanto isso, eu vou molhar o bico. Acho que o Paulo Ricardo não tá mais aí, não. Mas a pergunta que o Paulo Ricardo fez é se eu uso sacaria na doma. Você quer saber essa resposta? Clica na chama aí. Se você quiser saber essa resposta. Se você não quer saber a resposta dessa pergunta, se eu uso sacaria na doma, não precisa fazer nada que eu já vou para a próxima. Então, para a próxima pergunta. Opa, subiu 2 chaminhas. Teve um sinal de fumaça ali, viu? Teve só um sinal de fumaça. Vocês querem mesmo saber se eu uso sacaria na doma? Clica nessa chama aí, então. Clica pelo menos umas 10 aí para eu poder ver. Eu só vi sinal de fumaça até agora. Não vi a chama de verdade, não. Clica aí, vamos ver. Perderam o time. Vamos para a próxima pergunta. Ó o Eberson. Marcos, estou com uma mula. Ô Eberson, você tá na escuta aí? Se tiver na escuta aí, clica nessa chama aí, amigo. Você tá aí, meu jovem? O Eberson fez uma pergunta aí, ó. Isso, é isso que eu tô falando. Então tá bom. Marcos, eu tô com uma mula aqui dentro do quadradinho, ela fica parada para montar. Mas dentro do redondel, ela não fica. Fica gasta. Não fica. Gasta. Fica gasto. Como faço para resolver, meu amigo? Ela não fica. Acho que ele deveria escrever aqui que gasta muito tempo. Como faço para resolver? Gasta muito tempo para poder montar, né? Eu resolvi isso com freio de mão. Freio de mão. Por quê? Porque eu vou montar, meu animal não quer ficar quieto, eu ponho ele para trabalhar. Através do freio de mão, a técnica que eu chamo de freio de mão. Entendeu?
Quando você faz ele trabalhar daquela forma, para o animal ele é muito difícil. Aquele trabalho do freio de mão, fica afastando. É porque você ensinou a... Bom, tá com quantas montadas, Weberson? Primeiro tem que saber. Mas normalmente o animal só fica afastando quando você ensina a afastar na hora errada. Por quê? Sabe quando que eu ensino o animal a afastar? No segundo, no terceiro dia. Entendeu? Dependendo do comportamento dele. Porque eu aprendi a ler o comportamento do meu animal. Eu aprendi a entender a personalidade dele. Então, a partir disso daí, eu sei se eu posso ensinar ele a afastar no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto dia. Entendeu? E isso é importante para poder você ter um bom resultado. É só assim para você conseguir ter um bom resultado. Agora, quando você consegue entender o comportamento do seu animal, ela já está com 3 meses de doma, certo? Então, você vai ter que fazer o freio de mão, tá? É o freio de mão. Então, ela não quer ficar parada para você montar, freio de mão. Entendeu? Não ficou parada, freio de mão. Você colocou o pé no estribo, ameaçou de sair do lugar, freio de mão. É isso que você vai fazer. Pronto. Você só vai montar quando ela ficar parada, quando ela não quiser ir para lado nenhum. Por quê? Porque normalmente você não precisa esticar, tá com as rédeas esticadas. Você tem que estar com uma rédea um pouquinho mais firme. Que é o não perca o focinho que eu falo. Entendeu? O não perca o focinho. A partir daí, você não perdendo o focinho, você não precisa estar com a rédea esticada, esse animal não vai querer sair para fora. Para trás. Entendeu? Ó, o André Magalhães, boa noite, Jó. Aqui tem um Silvio Magalhães aqui na minha região. Tá certo? Conseguiu entender o Eberson? Conseguiu entender? É no freio de mão que você resolve, amigo. Com o freio de mão você resolve a bateria. Então, com as técnicas que eu ensino ali, amigo, você resolve qualquer problema. Você só tem que saber qual usar, em que momento usar. E isso, tá? E isso eu ajudo com o quê? Com acompanhamento. Então, as pessoas que entram no meu curso, que aprendem a minha metodologia, em que eu faço esse acompanhamento durante o ano, muda totalmente os resultados, acaba esses problemas. Por exemplo, sabe o problema comum que a gente consegue resolver lá com facilidade? Ó, animal que toma cabo de cabresto. Sabe como que resolve? Outro problema, animal que nega estrivo. Que dá coisa aqui que resolve. É rápido de resolver. Outra coisa, claro, se tiver a técnica correta. Outra coisa, animal brabo demais. Sabe animal que às vezes que vem pra cima, que quer morder, que quer dar coice? Ensino como resolver também com facilidade, de forma segura. Segurança é a base da minha metodologia. Por quê? Como eu disse, eu sempre fui medroso. Então, amigo, essa é a base, segurança. Outra coisa que a gente resolve com facilidade lá dentro, animal coiceiro. Cara, quantas pessoas aí não tem problema com o burro coiceiro? A dificuldade maior na doma do muar, que não tem genética, que não tem melhoramento genética, é você chegar, colocar o buçal, arriar, apertar, sem ele deitar ou cair de costa ou sair pulando, e você montar e ele não sair também pulando com você. E nem despontar. Aliás, animal que desponta também eu ensino como conserta. Animal empacador, eu também ensino como conserta. E por que eu estou falando isso? Hoje, amigo,
Aliás, até amanhã, às 5 horas da manhã. Hoje, às 5 horas da manhã, foi aberto durante 24 horas a oportunidade de você fazer sua inscrição e entrar no meu curso e aprender a minha metodologia de Doma. E ter o meu acompanhamento durante o ano. Só que essa janela vai fechar amanhã às 5 horas da manhã. Acabou. Ah, Deus, 5h10, já era, amigo. Sem chance. Acabou. Fechou a oportunidade. Entendeu? Então, é por isso que eu estou falando. E em relação a esse tipo de coisa que é base de Doma, ali tem a solução para tudo. E teve, inclusive, um rapaz aí perguntou, né, se eu passo sacaria. Não, não precisa, porque não é sacaria que tira coice de animal. É com outra técnica que eu chamo de bloqueio, aonde que ele perde a intenção de se defender de mim e aprende a confiar em mim. Quer aprender isso? Então, clica no link da bio. Que Deus abençoe você e sua família. Com a graça do Senhor. Até segunda-feira, hein, ó. Tudo de bom!